Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para ministrar acerca da Palavra de Deus. Posso perguntar uma coisa a você? Qual a maior bênção que você gostaria de receber hoje? Pensou nisso? Se eu desse aí uma lista, se você fosse aí sorteado com uma lista aí para escrever os seus desejos, o que faria parte dessa lista? Qual seria aí a lista dos seus desejos? Deixa eu me perguntar mais uma coisa em relação a isso. O que estaria em primeiro lugar nessa lista? Eu gosto de fazer perguntas, né? Você já percebeu. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você nessa noite. Você tem amigos? Amigos de verdade? O que de melhor você gostaria de dar aos seus amigos? O que você gostaria aí de fazer por eles? Amigos, pessoas que você ama, né? No geral. Qual a maior bênção dos céus que essas pessoas que você ama, qual a maior bênção que você gostaria de dar, o que elas recebessem? Já pensou nisso? Às vezes a gente preocupa, né, em dar coisas, né, às pessoas, coisas que mostram de fato que a gente tem um afeto, né, um carinho, e não é nada errado nisso, né? Você pode dar. Se quiser uma lista das coisas que eu gostaria de receber, eu também forneço. Mas existem coisas que, de fato, nós deveríamos ter em mente que aquelas pessoas que nós amamos, mais do que objetos, mais do que coisas, né, presentes que nós gostamos de dar, existem coisas mais urgentes e importantes para que essas pessoas recebam. E aí nós não podemos, né, enquanto batalhamos por outras coisas, nos esquecermos daquilo que de fato, da melhor bênção, maior presente que as pessoas que nós amamos, o maior presente que elas devem de fato receber. Acompanha comigo. Eu vou estar lendo, fazendo uma leitura em Lucas, capítulo 5. Acompanha. Eu vou ler a partir do verso 15, certo? Que nos diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com eles para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda.
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu li até o verso 26. Eu li até o verso 26. Pela leitura que nós fizemos, vocês puderam perceber aí que ajuntava-se muita gente para ouvir Jesus, não é isso? E para ser por ele curado das suas enfermidades. Então nós temos aqui pessoas que, ao saber daquilo que Jesus estava fazendo, né, do seu ministério, das curas que eram realizadas, eles iam para Jesus. Eles eram atraídos, né, por Jesus. Nós vemos aqui que tanto pelos ensinos quanto pela cura, né, essas pessoas eram atraídas para estar com Jesus. E aí, percebendo aquele movimento, né, aquilo que estava acontecendo, a liderança religiosa de Israel, ela começou a prestar atenção. E o que esse homem está fazendo? Você percebe pelo texto que a gente tinha aí os fariseus, que eram uma seita de muita influência, de muitos adeptos, não é? Eram aqueles que tinham aí a liderança das sinagogas. Eram pessoas que seguiam lá a lei, procuravam adeptos, né, e faziam aí muitas regras, né, para que eles, que os da sua seita seguissem. Haviam lá os escribas, né, que eram os doutores da lei, pessoas que eram treinados na lei de Moisés, né, na observância, né, dos preceitos, na interpretação aí daquilo que eles deveriam fazer. Essas pessoas, elas começam a prestar atenção em Jesus, porque as multidões estavam sendo atraídas por ele, para ele. Eram pessoas que ouviam dos seus ensinos e eram atraídas pelos seus ensinos, mas ouviam também das curas que ele operava. E aí aparece nesse contexto, né, e nesse dia, nessa reunião, nesta casa, aparece a figura de um homem paralítico, que os seus amigos resolvem levá-lo até Jesus, sabedores daquilo que estava acontecendo, sabedores aí dos milagres que estavam sendo operados por intermédio de Jesus. Estavam naquele lugar fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o verso 17 diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Estava com Jesus para curar. E aí aqueles homens sabem naquela reunião, sabem aonde Jesus está. E eles conseguem perceber a oportunidade de que aquele amigo receber a cura do corpo.
E quando chegam, eles se deparam com uma multidão. O que a gente faz? Jesus está aí. Nós estamos aqui com o nosso amigo paralítico. Como é que nós vamos fazer? Jesus devia estar aí numa varanda, né? Para subir ao telhado, viu? Uma escada. E aqueles homens, né, começam aí projetar as soluções. Os arquitetos, lá, os engenheiros de plantão começam a pensar ali, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos proceder aqui para conseguir chegar até Jesus? E começam a bolar aí a estratégia. Eles tentam de outras formas, mas não conseguem porque era muita gente que estava ali. E aí eles resolvem subir, né, pelo eirado, pelo telhado. E descem o paralítico até Jesus. Consegue imaginar essa cena? As pessoas que estão ali daqui a pouco começam a ouvir um barulho aqui em cima, começam a olhar. E esse homem é colocado diante do Senhor Jesus. Lucas vai, no verso 20, vincular a fé e perdão de pecados. Ele faz esse vínculo aqui. De acordo com os ensinos do Antigo Testamento, apenas Deus tinha poder para perdoar os pecados. E Jesus, olhando para aquele homem, diante daquela multidão, diante daquela plateia, ele vai declarar. Ele vai declarar que os pecados daquele homem estavam perdoados. Os ouvintes, né, os fariseus que estavam ali, os escribas, ao ouvir isso, uma buzina toca, uma campainha soa. Eles começam a pensar, que blasfêmia! O que esse homem está dizendo? O que eu estou ouvindo? Isso é uma desonra ao Senhor, isso é uma desonra a Deus. Isso foi uma coisa séria. Era uma queixa muito séria. Você deve lembrar que Jesus ele foi condenado à morte. E a condenação foi blasfêmia. Né? Os judeus vão acusá-lo disso. E aí, para que Roma, né, condenasse outras coisas, né, são levadas, mas esse é o que leva Jesus, né, diante desse sinédrio. Ele foi acusado de blasfêmia. É claro que essa acusação aqui, essa queixa, eles não fazem verbalmente. Eles não se levantam lá para acusar Jesus diante daquela multidão. Havia muitas pessoas ali que estavam lá empolgadas, que estavam atentas aos ensinos de Jesus. E aí o verso 22 vai dizer que Jesus conhece os pensamentos. Que Jesus conhecia os seus pensamentos. Jesus sabia aí o que estava dentro deles. Aquilo que estava consumindo, aquilo que estava ali invadindo os seus pensamentos, a sua mente. Por que vocês, o que arrazoais aí em vosso coração? O que é isso aí que vocês estão matutando,
pensando, questionando. Quais são essas queixas que têm subido aí? E é interessante como é que Jesus resolve isso aqui. Jesus, ao invés de dizer, olha, eu tenho poder aqui para fazer isso, tão somente, ele lança um questionamento a eles. Ele lança aí um enigma a esses homens. O Senhor vai perguntar a eles, qual é mais fácil de dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? O que é mais fácil fazer aqui nessa situação? O que vocês acham? Olhando só por aquilo que era mencionado, pela palavra dita, eu não faço referência aqui ao peso daquilo que é dito, né? Perdoar pecados, que era uma competência de Deus, mas para a palavra dita, né, desse ponto de vista, o mais fácil era declarar que os pecados estavam perdoados, não é? Qualquer um poderia dizer isso, né? Naquele momento, não é? Falar isso. Esse algo externo, né? Seria muito mais fácil fazer. Não digo do ponto de realmente perdoar, mas de falar. Entretanto, dizer para uma pessoa ali, levanta-te e anda, falar que os pecados estavam perdoados e dizer que aquela pessoa estava curada e de fato isso ocorrer, ela levantar e andar, seria muito mais difícil. Mas a questão é que para perdoar as ofensas, para perdoar os pecados de fato, uma pessoa deveria ter autoridade extrema. Autoridade divina, de fato, precisaria ser Deus. Jesus vai então vincular aqui a cura ao que ela representava. Jesus perdoou os pecados daquele homem e, ao mesmo tempo, restabeleceu a sua saúde. O curou fisicamente, curou a alma e curou o seu corpo. O que é mais difícil para um homem fazer aqui? Falar ou fazer algo? É um paralítico. Olha, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem tem essa autoridade. A autoridade de perdoar os pecados. E para que vocês tenham noção disso, eu vou dizer a este homem, levanta-te, eu te ordeno. É uma ordem. Levante-se, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Aqueles que estavam ali olhando, os amigos que estavam assistindo, diz o verso 25, que aquele homem imediatamente, ele se levantou diante deles, tomou o leito, que ele permaneceu deitado nele e voltou para casa, não de uma forma qualquer, diz o texto que ele voltou glorificando a Deus. Ele voltou glorificando a Deus. Todos os que estavam naquele recinto não tiveram também outra alternativa senão glorificar a Deus. E mais,
Ficaram possuídos de grande temor, porque eles perceberam diante de quem eles estavam. Esse não pode ser um homem qualquer. Este não pode ser um homem qualquer. Perdoados estão os teus pecados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Olhando para o texto, você percebe que o que Jesus deu aqui, maior importância, né, foi o perdão dos pecados. Foi o perdão dos pecados. Foi a primeira coisa que Jesus disse àquele homem. Perdoados estão os teus pecados. O Salmo 32, verso 2, vai dizer: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Em cujo espírito não há engano. Imputa maldade, não é? E Romanos 4, 8 vai dizer: bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa pecado. É uma referência a esse texto. Feliz é o homem que diante de Deus os pecados de fato estão perdoados. De todas as bênçãos que você puder receber nesta vida, a mais significativa será o perdão dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que o Senhor não imputa maldade, feliz o homem que o Senhor não imputa o pecado. Porque este homem será aceito diante dele. E foi por isso que o Senhor Jesus veio. O Senhor Jesus veio para levar sobre ele os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser aceitos diante da face de Deus. E o Senhor chega na vida daquele homem, perdoou os seus pecados, e além de perdoar os seus pecados, lhe concedeu ainda a cura do corpo. Isso não quer dizer que aquele homem não adoeceu outra vez. Isso não quer dizer que ele não teve uma dor de cabeça, uma dor no ombro, no joelho. E isso ocorre. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar pelas provações, pelas dificuldades dessa era que nós enfrentamos. E se o Senhor não voltar antes, vamos falecer, vamos morrer. Mas quando os nossos pecados são perdoados por Deus, Ele nos recebe como filhos. Voltamos até a comunhão com Ele, a entrar naquele lugar íntimo de conversa, de comunhão. E é através de Jesus que nós conseguimos isso. Que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados e de sermos aceitos diante de Deus. Perdoados estão os teus pecados, não é uma frase de efeito, mas é algo que muda a história. A visitação de Deus na vida de uma pessoa traz mudanças. Muda o reino. E vos tirou do reino das trevas e o levou para o reino do Filho do seu amor. Muda a direção. E quando eu falo direção, eu falo no sentido de comando, de quem está no comando, como também de lugar. Quem está no controle da sua vida muda quando o Senhor lhe visita.
como também a direção para onde você estava indo, para onde você estava caminhando, muda quando o Senhor entra na sua vida. A obra de Deus, ela promove algo no interior do homem, na alma do homem, mas isso também tem reflexos no mundo externo, no corpo físico. Neste homem, a cura do corpo, a sua paralisia também desapareceu. Quando você olha para esse texto, você vê Jesus, você vê o paralítico, você vê as dificuldades e os incrédulos, mas você vê também os amigos. Qual é a maior bênção que você pode receber aqui? É ter o perdão dos seus pecados, para que você tenha uma nova história, uma nova vida com Deus. Já foi o paralítico? Ou é? O Senhor tem para você perdão dos pecados e uma nova história com Ele e com Deus. E se você já foi curado, então você deve se investir aí da postura de amigo, daquele que vai segurar na maca para conduzir alguém até a presença daquele que tem poder para fazer, para mudar a história. Para perdoar os pecados e fazer com que esta pessoa tenha uma nova história com o Senhor. Perdoados estão os teus pecados, disse Jesus àquele paralítico. Se você está na presença dele, prostrado, é a bênção que ele também tem para as nossas vidas e para as pessoas que nós amamos, que nós nos importamos. Devemos levar a esses e ao mundo, porque foi para isso que fomos chamados. Deus nos abençoe. Grande abraço. Deus de fato abençoe sua vida. Por os seus pecados, mude a direção, que você passe a caminhar em direção ao céu. Grande abraço. Deus nos abençoe e até a próxima.